Sheila, de coração. Gente, eu confesso, boa noite a todos, boa noite, assim, eu já falo em alguns momentos, já dou aula, então esse digital para mim é bem de boa. Eu estou vindo aqui de uma maratona, agora iniciei 2022, uma pegada forte, que é um atendimento, mas eu confesso que quando a Sheila me convidou, eu fiquei com frio na barriga da responsa, porque eu já acompanho aqui o Ladies Hit, já participei de vários aqui encontros, e eu sei que quem é convidado aqui é fera, né? As meninas que vêm aqui falar, transbordar um pouquinho do seu conhecimento, eu falei, gente, que responsa, eu comentei com a Sheila, eu tô com o maior frio na barriga disso, mas é legal, porque faz a gente crescer, faz a gente estudar e dar o melhor, então pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor hoje para vocês. Então, primeiro, a minha gratidão a Sheila pelo convite, muito obrigada, fiquei muito honrada com isso, obrigada. Wagner, gratidão pela recepção, gente, que você chegar assim, já ser tão recebida assim, com esse carinho todo, gratidão. E Gilmara também, tá bom estar conhecendo ela aqui, ela compartilhou, já vi ela lá no Instagram, já estamos lá trocando figurinha. E eu queria falar da Vitória, né? Ruiva maravilhosa. I love you. Amo Ruiva. Então, Ruiva se identifica com outra, tá? Mas antes de a gente entrar no tema, né, o que tem na sua cabeça, eu quero me apresentar, né? Meu nome é André Rufino, eu tenho 43 anos. Hoje eu moro em Barra Velha, Santa Catarina, estou morando aqui já tem 7 meses. Eu morava em Alphaville, Barueri, né? Morei ali durante 8 meses. Antes eu morava no interior de São Paulo, em Miracatu, e quando eu morava em Miracatu, eu era uma simples funcionária pública. Não tinha pretensão e nem tinha ideia do que ia acontecer na minha vida, mas eu tinha no meu coração que eu queria algo especial. E eu pedia para Deus, Senhor, eu quero algo novo, eu quero algo novo. E Deus foi levando os caminhos e me usou no momento onde eu estava totalmente curada, que eu vi de uma série de feridas emocionais, e eu tive o prazer de encontrar a cura e me apaixonei por esse mundo, esse universo de inteligência emocional, de gestão das emoções. E quando eu me vi naquele mundo que eu fui me apaixonando, eu vi que não era só simplesmente o fato de estar curada, de estar bem, mas cresceu um algo muito maior, que era de curar outras pessoas, de poder ser um instrumento em que fosse pequenininho e levar a cura, levar instrução para que outras pessoas que estão passando, que passaram porque eu passei, pudesse também percorrer o caminho e saber, tem uma solução, tem uma luz no final do túnel. Só para vocês terem uma ideia, eu vim de um processo de extremamente depressão profunda, ansiedade e síndrome do pânico, onde realmente eu desejei a morte. E só não fui para o próximo nível, né, da decisão, quando o depressivo ele chega nesse ponto, por duas questões muito fortes, que são os meus filhos, o Tiago e o Mateus. Então, foram eles que foram o meu motivo de ação naquele momento, anos atrás, para realmente cuidar de mim e dar a volta por cima. E hoje, graças a Deus, eu estou aqui para contar a minha história, que é possível, sim, sair de uma depressão, de uma ansiedade, uma crise do pânico sem remédio e sem anos de terapia. E você ficar arrependido. André, você é contra? Não, nada contra, só que não funcionou comigo. Então, por isso que eu tive que achar outro meio. Então, essa é só mais introdução para que vocês saibam um pouquinho quem é essa Andréia, de onde ela veio, de onde vai, né? Para onde vai, e o que ela vai compartilhar aqui com a gente. E o tema, eu sempre gosto de pôr temas assim, bem, nossa, sem sentido, o que tem na sua cabeça, né? Tenho certeza que alguém deve ter pensado, que tema é esse meio estranho, né? E Sheila, me ajuda aqui, porque eu uso muito o Meet, mas uso pouco o Zoom. Como é que compartilha aqui mesmo? Lá embaixo na telinha ali, você vai ver compartilhar tela, ver se você está achando ali, tá em verdinho. Verdinho. Ah, achei. Isso, aí você consegue compartilhar por ali, tá? Ah, tá bom. E você pode me interromper, tá? Eu sou faladeira, você faz favor, pode me interromper na hora que precisar, vai me avisando do tempo, tá bom? Tá bom, Não pode deixar. deixa. Uhum. Ainda mais quando a gente abre o slide, fica a tela toda aqui, né? Sim, Gente, eu vou sim, deixar tranquilo. assim, porque como eu não uso muito, eu tenho medo de fazer alguma coisa e travar, então assim dá para todo mundo ver a imagem, né? Então, o tema que tem na sua cabeça e o que você tem em mente afeta o seu resultado. E
eu fico muito feliz porque eu estudei, eu soube disso, porque eu não tinha nem noção, anos atrás, de que o que eu tinha na minha mente afetava o meu resultado. Com certeza você já deve ter feito essa pergunta. O que tem impedido, né, eu ter o resultado que eu desejo em todas as áreas da vida? E eu muitas vezes fiz essa pergunta. O que será que tem me impedido de eu ter os meus resultados? O que está acontecendo que eu não estou tendo os resultados? Aí a gente vê uma série de fatores, né? Que eu até coloquei aqui. Então eu não tenho os resultados hoje que eu gostaria por causa da condição financeira. Eu não estou ganhando bem, porque se eu ganhasse bem, eu tinha os resultados. Ou talvez até aquilo que você deseja seja uma boa condição financeira. Eu não tenho o resultado que eu queria porque eu não tenho oportunidade. Porque se eu tivesse oportunidade, eu ia ter os resultados. Ou a falta de apoio. Minha família não apoia, meu marido não apoia, minha mulher não apoia, né? Meus filhos lá no meu trabalho não apoiam, meus amigos não apoiam. Então, é uma dos pensamentos que nós temos, porque que a gente não consegue alcançar os nossos sonhos. A culpa da pandemia. É culpa da pandemia. Eu estava muito bem, mas veio a pandemia, tirou tudo, eu não consigo ter os resultados. É a pandemia. Essa é bem moderna, né? Bem atual. Não, mas não é a crise, Andréia, porque veio a pandemia e junto veio a crise, então é por culpa da crise que eu não tenho os resultados que eu gostaria de ter. Mas outro fator, não tenho curso superior, porque se eu tivesse a oportunidade de ter estudado, ter feito uma faculdade, né, eu ia ter conseguido, mas eu não tive condições, e agora pela idade, ou as questões, não dá, então, então a culpa tem que ser de alguém, vamos pôr no Bolsonaro, então é a culpa do presidente, ele está com as costas bem largas, então a culpa é do Bolsonaro, que está tudo esse away, então por isso que eu não tenho alcançado. Então você vê que é uma série de fatores que muitas vezes nós arrumamos, né, de desculpa, assim falando. E lamento informar que nenhuma dessas respostas estão corretas, né? São todas erradas. O seu maior empecilho está dentro de você. Isso. Como assim? A sua mente, os seus pensamentos, as suas crenças. Aquilo que você acredita faz total diferença nos seus resultados. Nós muitas vezes acreditamos que é o externo, porque nós somos ensinados a acreditar que é o externo, quando o nosso maior inimigo está no interno, que somos nós mesmos, aquilo que nós cremos, aquilo que nos foi ensinado a crer, né? Aí eu quero primeiro, antes de falar para vocês aqui uma definição de crenças. Talvez você tenha muito claro e talvez você não tenha tão claro. Então, a definição que eu achei aqui, ato ou efeito de crer, ou um conjunto de ideias religiosas, né, compartilhadas ali por muitas pessoas, fé religiosa, convicção, credo, né, quando se trata de crenças religiosas, ou pensamento que se acredita ser verdadeiro, ou seguro, certeza, confiança, segurança. Tenho a crença de que esses problemas serão resolvidos em breve. Então, você tem a certeza que aqueles problemas serão resolvidos em breve. Então, isso é a definição de crença, né? Aquilo que você acredita, né? Para que a gente possa aí continuar. Mas acontece que tem as crenças boas, e até a definição fala, né, que são as crenças religiosas. Você acreditar em um Deus criador, independente da sua religião. Eu acredito num Deus criador, um Deus que tem todas as coisas, eu acredito que é importante ter fé, então eu fui ensinada e hoje eu tenho fé. Essas crenças são importantes. Eu acredito que a honestidade é um valor que não muda, é princípio. Então, não importa o contexto, a honestidade sempre vai prevalecer. Eu vou ser honesta, independente de qualquer coisa, das circunstâncias. Isso é uma crença, e uma crença muito importante. Só que também nós temos outros tipos de crença, que são as crenças limitantes. E o nome por si só, ele já quase que define o que são, né? Crenças limitantes, ela te limita, ela te dá um limite, né? Ela vai te dar um limite, você vai querer passar. Já viu, assim, aquelas barreiras? Você vai em show, tem umas barreiras, tem, né? Não sei se vou saber falar, mas tem aquelas barreiras, né? Que você não pode chegar perto do palco, porque você tem um limite. As pessoas, a multidão chega até ali, mas tem um limite. E essas crenças, que já tem o nome de limitantes, ela faz com a gente. Eu posso até sonhar, posso até querer, posso desejar,
ter consciência de fazer da maneira certa as coisas, mas quando eu me ponho em ação, sem que mesmo eu perceba, essa crença, ela estabelece um limite e eu chego e não consigo mais. Você com certeza deve ter sentido isso em algum momento, se não estiver passando por isso. Eu espero que não, mas com certeza você deve ter sentido que, nossa, André, eu queria tanto, talvez às vezes você até sabia o que fazer, mas parece que algo não deixava, não fluía, não ia. Então, de certa forma, essa crença vem e te faz um limite, proibindo que você chegue e que você dê os passos para alcançar no seu objetivo, certo? As crenças limitantes, elas se caracterizam, né, de punho negativo. Então, ela sempre vai ser de forma negativa, porque ela vai te limitar. Mesmo que o subconsciente, ele tenha um processo de proteção, né? Tudo que ele faz é para te proteger, a não gastar energia, a, a, a você talvez não sair da zona de conforto, para você não se preocupar, não ter que fazer tanto trabalho. Então, ela cria, estabelece algumas coisas para te deixar na zona de proteção, mas ela não deixa de ser negativa, porque ela te impede de que você faça as coisas que precisam ser feitas para que você tenha resultados positivos, certo? Mas, André, como é que são essas crenças? Como é que eu consigo? Eu tenho? Todo mundo tem? Ou só um grupo de pessoas tem? Como é que é fácil? Só pessoas acima de 40 têm crenças limitantes? Pessoas mais jovens não têm crenças limitantes? Como é que eu descubro que crenças são elas? Infelizmente, todos nós temos crenças limitantes, né? Quando criança, nós somos aquelas esponjinhas limpas, bonitinhas. E a esponja, ela não escolhe aquilo que ela vai absorver. Conforme o ambiente que ela está, se ela está na pia e está no ambiente de água, ela vai absorver. Se ela está num ambiente com outro tipo de produto, ela também vai absorver, né? E a criança é assim, ela não tem esse filtro. Nós adultos temos um filtro, né? Depois, o consciente passa a ser um filtro. Tanto que, assim, se você estiver na rua, estiver andando e alguém falar assim, por exemplo, eu estiver passando na rua e alguém falar, psiu, psiu, André, você é feia? Igual uma vez, eu estava em Alphaville, estava indo no mercado com a minha amiga, e nós passando na rua, estava saindo os caras de um prédio, ei, gordinhas, gordinhas. Aí eu sabia que era com a gente, mas aquilo, para mim, é indiferente. Primeiro que eu não conheço as pessoas, e elas, não, a opinião delas não tem nenhum significado para mim. Então, eu com a minha amiga fizemos que não estava e fomos para o mercado, certo? Mas o adulto, ele consegue ser a distinção. Mas lá atrás, lembra? A esponjinha, a criança, ela não tem essa distinção, né? Do que é bom e do que não é bom para ela absorver. E ela acaba absorvendo, sem filtro. Então, quando o pai ou a mãe fala, criança, nossa, como você não fez essa lição? Você é burro mesmo. Essa lição tão fácil você não fez? Ela não tem um filtro para entender que aquele momento a mãe ou o pai ou a professora estava nervosa, ela está passando por um momento agitado, está estressada, está fazendo um monte de coisa, está ajudando a criança a fazer a lição, e ela o quê? Ela absorve aquilo como absoluta verdade. E para a criança ela passa ser uma verdade. Não, eu sou burra, e é uma verdade, porque foi minha mãe, uma pessoa de extrema autoridade, que eu amo muito, disse isso, então é uma verdade. E acaba indo para a caixinha de crença. Vai aquela crença ali, de que ela é burra. Só que na vida adulta, ela chega e quer vencer na vida. Ela quer passar no concurso, ela quer estudar e tem objetivos. Mas na hora que a mente vai buscar as crenças para que fazer ela motivar e fazer algo acontecer, ela vai e encontra a caixinha. Onde está lá o que na caixinha? Minha mãe disse que eu era burra. Então você não pode, você não vai conseguir, porque sua mãe, que é a autoridade, falou que você é burra, então realmente você é burra. E assim nós crescemos com uma série de crenças que nos limitam. Isso é assim, é pavoroso quando a gente vai tendo essa clareza. E uma delas aqui que eu trouxe uma lista: nunca vou conseguir dinheiro suficiente, não tenho dinheiro para nada, só é possível ganhar dinheiro fazendo coisas erradas. Isso aqui são bastante crenças na área financeira, né? Ou não tenho tempo para nada, não sou bom o suficiente, não sei tudo que eu preciso, não consigo aprender isso,
Nunca vou conseguir alcançar meus objetivos ou realizar meus sonhos. Olha quanta coisa pesada. E às vezes você pode falar, não, André, mas realmente eu não acredito nisso. Talvez a sua consciência, a sua razão não acredite, mas o seu subconsciente, onde fica armazenadas as suas memórias mais profundas, é isso que está registrado. Só que você não consegue ter essa clareza. Que infelizmente você esteja acreditando em alguma coisa, em alguma crença que esteja te limitando. Outras que você pode ter ouvido aqui, pode conhecer. Tudo precisa ser perfeito, né? Principalmente para as pessoas que são perfeccionistas, né? Não, eu não fiz porque tem que estar bonitinho, tem que estar perfeito. Ó, eu não pus o meu link da iHit lá no ar porque eu estou ajustando ainda, porque não está perfeito. Quando ficar perfeito, eu coloco lá no meu Instagram, vai funcionar. Então, a pessoa espera a perfeição para poder agir, tem que estar tudo perfeito. Não consigo me organizar. Então por que você não faz? Não, porque eu não consigo me organizar. É uma crença. Eu não mereço sucesso ou coisas boas. Eu não sei como resolver esse problema. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei como fazer isso. Eu sou muito velho. Então, encontrando bastante pessoas. Infelizmente, é muito triste isso. Nossa, eu não tenho mais, não sei o que fazer. Já estou com tantos anos, não tem mais. Agora, eu encontrei uma pessoa essa semana e falei, agora eu tenho que esperar a morte. Eu falei, o quê? Como assim? O que é isso? Não, para! Muda isso aí, vamos conversar. Porque acha que idade é um empecilho, que não tem mais, que a vida acabou. Não, acaba quando não tem vida. Tem vida, tá, o jogo tá ali, tá continuando. É melhor dar do que receber. Ai, André, mas isso não é altruísta, né? Eu não tenho que dar, né? Não é melhor, isso não é egoísmo, mas daí você vai ter uma crença de merecimento e você fica achando que não merece as coisas. E já viu quando as pessoas vão te elogiar? André, olha que blusa bonita você tá. Ai, gente, essa blusa comprei no brechó. Ou comprei na promoção, foi R$20. Nossa, mas esse batom que você tá. Ai, gente, esse batom, promoção, baratinho, né? Nada, né? Ai, comprei esse. Deixa eu ver aqui para ilustrar. Comprei esse presente para você, ó. Ó, estamos. Ai, não precisava, não precisa, não gasta nada comigo. Pelo amor, não vai gastar comigo. E sabe o que é isso, gente? Quando eu descobri que é crença limitante, que você falta de merecimento. Você acha que você não é merecedora de ter uma roupa boa, de ser elogiada, de falar que você é bonita, que você é bonito. E você não aceita isso. Você não sabe aceitar as coisas dos outros. Um elogio, seja um presente, seja alguém pagar alguma coisa para você. Não, não paga não. Deixa que eu pago. Né? Não vai pagar não. Isso que são crenças limitantes. E se eu não sei receber do outro, né, é porque eu acho que eu não mereço. Olha só como isso é sério. E aí, às vezes a gente até espera que Deus, né, coloque pessoas para nos abençoar, mas quando vem as bênçãos a gente não aceita. E quando eu comecei isso, eu parei. Eu não aceitava, gente. Eu não aceitava elogio. Ai, que olhos lindos você tem, porque eu tenho olhos verdes, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas é verde. Aí ela, não é nada não, imagina. Não, hoje eu sei, ai, bonito mesmo, né? Isso, é bonito. É metida? Não, é porque eu valorizo o que eu sei que eu tenho de bom. Né? Ai, que roupa bonita. Ai, obrigada essa roupa. Eu também gosto dela. Obrigada. Deixa eu te pagar alguma coisa. Não pode pagar. Ai, obrigada. Isso aumenta o meu senso de merecimento. E quando eu vou em busca das coisas, o meu senso de merecimento vai aumentando. Então, é importante a gente ter clareza disso. Sem trabalho duro não se consegue nada. Então, eu tenho que matar de sol a sol, trabalhar. Então, se for assim, só tem conquista as coisas quem carpe quintal, que é um trabalho duro, ou um pedreiro, só eles que vão conquistar. Não que eles não conquistem, ou esteja desfazendo, mas é uma crença que me limita. Porque se eu tenho alguma coisa que eu posso ganhar com agilidade, que agilize o meu processo de fazer dinheiro, não ganhar dinheiro, de fazer dinheiro, então é errado. Então, se eu venho com uma oportunidade de negócio que você percebe que as pessoas não acreditam, às vezes a gente vai falar do negócio, falar da HIT, muito fácil, né? Nossa, põe o link ali, eu falo para as pessoas, a pessoa compra.
Não, não, tem alguma coisa de errado, é muito fácil. Por quê? Porque tem essa crença. Não, tem que trabalhar duro, suado, das 8 da manhã às 8 da noite, sábado, trabalhar até no sábado, meio-dia, senão não ganha dinheiro. Crença limitante, né? Os outros precisam mudar para a minha vida melhorar. Então, se o meu marido não melhorar, se a minha mulher não melhorar, se o meu pai não melhorar, se a minha mãe não melhorar, se meu filho não melhorar, se o meu chefe não melhorar, se a minha vizinha não melhorar, se meus parentes não melhorarem, se os meus amigos não melhorarem, eu não vou melhorar, porque depende, a minha mudança depende dos outros. Lamento informar que a sua mudança depende só de você. E quanto mais você muda interno, mais o seu externo muda, né? Estou destinado a essa vida, a ser desse jeito mesmo. Síndrome de Gabriela, né? Porque essa é a situação da minha filha, e por isso é assim, e tudo é assim. Né? Aquela síndrome de Gabriela, porque eu nasci assim e você é assim. Né? Crença limitante. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Outra, para deixar bem especificado, para que você não saia dessa aula aqui sem saber o que é crença limitante. Quando vier, você possa você mesmo ressignificar, tá? Nunca vou conseguir dinheiro suficiente. Eu não tenho dinheiro para nada. Quanto mais você afirmar, é mais que você vai atrair, porque é isso que está registrado na sua mente. E é essa frequência que você vai vibrar. Quanto mais você repetir isso para você e afirmar, mais a sua mente vai acreditar. Não esqueça que sua mente ela aprende por duas formas: grande impacto emocional e repetição, que é o que nós aprendemos e mais usamos, é a repetição. E quanto mais você repete, positivamente ou negativamente, ela vai aprender e vai acreditar como verdade. Por isso, o fato de você repetir coisas boas, afirmações a seu respeito, repetições escritas, mudam. Ah, André, mas isso é muito fácil. É fácil e é simples, mas eu costumo dizer, e uso até esse termo, só que qualquer um pode fazer. Qualquer idiota pode fazer, mas só aqueles que querem um sucesso faz. Por quê? Porque o nosso cérebro também acreditou e tem uma crença limitante que o que dá resultado tem que ser muito complexo. E o que é simples não dá resultado. Mas o que é simples dá resultado. O que é fácil também dá resultado. Só é possível ganhar dinheiro fazendo coisas erradas. Ah, nós tem dinheiro se fulano lá na minha cidade enriqueceu, nossa, está metido em alguma coisa. Porque, começou a prosperar, pode ver que tem alguma coisa errada, tem. O mundo está em crise e por isso tudo fica muito difícil. Eu encontro muito pessoas, nossa amiga, tá difícil, né? As coisas tá difícil, nossa, tá difícil, muito difícil. Muito... Quanto mais você crê, mais vai ficar. Dinheiro não dá em árvore, tempo é dinheiro. Nossa, como isso é um erro. Tempo é vida, né? Tempo não é dinheiro, tempo é vida. E muitas vezes nós vendemos a nossa vida, o nosso tempo por muito pouco. E eu sei porque eu já fiz isso. Rico não vai para o céu, né? Não, tem que sofrer aqui nessa terra, porque se eu for rico, eu não vou para o céu, né? Dinheiro não traz felicidade, então eu evito dinheiro, porque se eu tiver dinheiro, eu não vou ser feliz. E juntar dinheiro é coisa de gente rica. É gente rica só que consegue guardar. Vê quantas coisas simples, gente, que a gente tem acreditado durante tantos anos, quando isso, alguns anos atrás foi clarificando, gente, são coisas que parecem assim, que é óbvio que é uma verdade absoluta, porque a grande maioria acredita. Então, se a grande maioria, você pensa, tá certo. Como eu, do nada, vou acreditar, pensar diferente, né? Não dá para ter dinheiro do jeito que o país está. Imagina, do jeito que essa crise está, vou ganhar dinheiro com a IRIT? Não ganha, gente. Imagina, onde vocês estão com a cabeça? Ó a crise, ó a pandemia. A investir, não, é só para quem tem dinheiro. Eu preciso ter muito dinheiro para começar a investir. Fora disso, eu não consigo. Nasci pobre, vou morrer pobre. Eu não levo jeito com dinheiro. Eu não levo jeito para empreender. E é aquela absoluta, né? Eu não levo jeito para venda. Essa é campeã, você escuta bastante. E faz parte do rol aí das crenças que tem limitado, infelizmente, muitas pessoas de alcançarem os seus sonhos e aquilo que elas têm buscado. Próximo. E de onde vêm as crenças limitantes? Eu acabei trocando aqui a ordem dos fatores, que foi o que eu expliquei para vocês, que é lá atrás, na esponjinha, da história da esponjinha, que os nossos pais acabam
muitas vezes sem querer. Ah, meu pai, você está querendo dizer que meu pai e minha mãe, André, colocou crenças limitantes de propósito? Não. Nós somos vítimas de outras vítimas, né? Eles muitas vezes replicam a educação que eles tiveram e acham aquilo como verdade absoluta e só repassam. De maneira nenhuma, os meus pais me passaram crenças limitantes ou algum tipo de bloqueio de forma proposital. E nem eu com os meus filhos. Hoje eu tenho 2 filhos, né? 26 é o meu mais velho e 21 meu mais novo. E hoje eu sei claramente as crenças que eu coloquei nesses meninos e quanto eu errei na minha educação. Mas eu fiz porque eu tinha consciência disso e eu falei, não, vou detonar com a vida emocional deles? Jamais. É porque eu não sabia, eu não tinha consciência daquilo. Eu não tinha essa clareza, né? Então, hoje eu tenho, mas naquela época não. Então, naquela época eu fiz o melhor que eu podia dentro do conhecimento que eu tinha. Então, não culpe seus pais, nem carregue mágoas, porque eles também fizeram o melhor que eles podiam dentro do conhecimento que eles tinham, né? Então, eles deram o melhor, é aquilo que eles sabiam. Não tem como a gente cobrar, né, algo de alguém do que ela não sabe. E aqui foi o que eu já mencionei, né? Os agentes bloqueadores geralmente são pais, parentes, professores, pessoas que são autoridades, pessoas que amamos, né? Por quê? Porque são pessoas que são autoridades na nossa vida e pessoas que a gente tem consideração, que nós amamos. Então, se ela é uma autoridade e eu amo, contrapartida, claro que eu vou acreditar em tudo que ela fala. Então, por isso que se torna uma verdade absoluta. E como esses agentes bloqueadores nos bloqueiam, né? Aí eu também já mencionei que através de grande impacto emocional ou repetição, né? Eu vou mencionar alguns bloqueios meus. Eu tive um grande bloqueio de inferioridade. Isso se agravou na vida adulta, quando eu tive aquele pico de depressão e pelo um término de um relacionamento. Por quê? Porque meus pais viviam fazendo comparação. Ah, você não tem jeito mesmo. Você é igual à família do seu pai. Minhas irmãs também me comparavam. Você é igual à família do seu pai, a família Oliveira, doida daquele jeito. Ah, você vai acontecer igual a eles. Então, aquela comparação me fez ter uma crença de inferioridade. E quando eu cheguei na vida adulta, que eu dei conta disso, eu estava numa imersão de inferioridade. Então, eu não conseguia fazer nada, porque eu me achava inferior em tudo, tudo. Para vocês terem uma ideia, que teve uma época da vida que um dos meus sonhos era ser bonita. Olha só como cega emocionalmente, né? Eu sonhava em ser bonita, porque eu queria sair, eu acho que daquele mundinho de patinho feio. E, inclusive, o meu apelido era Pato. Então, imagina, com toda essa comparação com o apelido desse, imagina que mulher, que menina foi a sua infância e que mulher eu me tornei. Para vocês terem uma ideia como isso fica nítido na mente da criança, eu lembro até hoje, uma vez, eu lembro só de algumas cenas, que eu fui para a escola com uma calça jeans bem ridícula, eu não sei nem explicar como era aquela, mas a lembrança, o sentimento que tinha era que era uma calça muito feia e um sapato maior que o meu pé, que era tipo um sapato, para mim era estilo masculino e era maior para o meu pé, que o meu pé ficou de bolha, ficou bem machucado. Eu tenho essa lembrança bem vívida, né? Então, imagine para aquela criança, a Andréia, aquela menina, passar por uma situação dessa. Como é que não chega na vida adulta? Então, foram realmente passar por um processo e foi emaranhado, tanto que essa questão da inferioridade, ela é muito arraigada. Então, eu estou sempre tratando. Eu não tenho vergonha de falar. Já tratei várias vezes a mesma questão e estou sempre tratando, sempre tratando. Por quê? Porque foram anos arraigados, foram anos acreditando errado. Então, hoje eu precisei ter todo um cuidado especial. E como resolver isso? Que eu acho que você já deve estar se perguntando, né? Como é que faz? Como desfazer dessas crenças, né? Que pede de você alcançar os seus objetivos. No meu caso, eu não conseguia nada, porque tudo se eu achava inferior,
Se eu ia estudar, eu não ia conseguir, porque eu não ia conseguir tirar nota, né? Se eu ia fazer um projeto, vou empreender, não, não vai dar certo, porque todo mundo consegue, mas eu não. Porque todo mundo é mais inteligente, não. Todo mundo é mais bonito e eu não. Todo mundo vai namorar e eu não, né? Então, como é que eu lido com isso? Como é que eu resolvo? Achando a raiz, descobrindo a raiz, onde é que foi, né? Onde foi que isso cresceu? Foi o que meu pai falou, o que a minha mãe falou, e ressignificando. Hoje a gente tem várias formas de conseguir ressignificar isso, né? Seja através da fala, às vezes o fato de você conversar com alguém, às vezes você não precisa de nenhuma técnica e você consegue resolver. Trazer a clareza, nossa, eu não sabia disso. E resolvendo, conversando, você traz a clareza, e a clareza por si só traz a ressignificação. André, o que é ressignificação? A ressignificação é o fato de você olhar para aquela situação que te machucou, mas você consegue olhar de uma outra forma que não te machuca mais. Esse fato que eu contei para vocês, né, da roupa, do sapato, por muito tempo me machucou. Eu lembrar disso, eu ficava, gente, como é que minha mãe me faz isso? Como é que me manda com aquela calça, com aquele sapato para a escola? Como que faz isso, gente? Que mãe, que sã consciência faz isso? Mas, gente, minha mãe fez aquilo que ela estava dentro dela, sabia, dentro das condições financeiras, daquilo que ela podia naquela época. E tá tudo certo. Então, quando na vida adulta eu entendi isso, eu comecei a ressignificar, já comecei a olhar de uma outra forma. Tanto que hoje eu conto, eu tenho uma lembrança, porque a ressignificação não é uma borracha, não é uma borracha mágica que você passa na sua mente e apaga, mas que você olha e não vai doer mais. É aquela ferida que fica a cicatriz, que você olha, tem a cicatriz, você lembra, mas que não te traz mais dor. Aqui foi quando eu caí de bicicleta. Nossa, ralei o joelho, hein? E você lembra até da risada, né? Porque aquilo não traz mais dor. Então, você consegue ressignificar. Outra forma, nós temos também hoje ativação da ira. Não sei quantos já ouviu, eu não trabalho algumas vezes com isso. Quando você encontra um momento e se coloca dentro daquele momento, se relembra, né? Relembra aquele momento, volta lá naquele momento, fecha os olhos e relembra e toma a atitude que você gostaria. Aí naquela ativação daquela ira, você consegue também ressignificar, trazendo ali os sentimentos que tiveram naquele momento, e você consegue trabalhar aquilo e ressignificar de uma forma bem profunda. Também temos a ressignificação pelo amor, que é você voltar lá, principalmente se for na infância, você volta lá com a pessoa, relembra, faz a pessoa lembrar aquela cena, e você leva lá e faz aquela pessoa acolher aquela criança, e ela acolhe, tira daquela cena e leva para um lugar especial. É uma forma também de ressignificar. Então, hoje, estou muito, graças a Deus, de que tudo isso veio à tona, está acesso hoje para que a gente possa ter esse privilégio de reestruturar a nossa vida emocional, de sarar essas feridas. E eu confesso a vocês que daquela menina que era funcionária pública e achava que não ia ser nada, que a vida... Teve momentos na vida que eu achava que eu chegava em casa e falava, na sexta-feira à tarde, eu falava, nossa, agora meus filhos cresceram, saíram de casa, esperar eu ficar velha, aposentada da prefeitura e morrer, né? Eu acho que não tem nada para fazer da vida. Literalmente, eu fiquei um bom tempo pensando isso. E graças a Deus, toda a inteligência emocional, o desenvolvimento humano me trouxe essa clareza, que isso não era o ponto final, mas sim o ponto de partida para começar o novo. E não só, eu tive a transformação da minha vida e me tornar especialista em experiência humana, né? Trabalhar com soluções emocionais, ajudar as pessoas a encontrarem as soluções para os seus problemas emocionais. Hoje, me tornar especialista em depressão e ansiedade e poder pegar a pessoa, né? Dar a mão, vem comigo, tirar ela de um processo profundo de depressão, como tem um caso assim que eu gosto muito de contar, que era a Carol, ela é da Irlanda,
quando ela usa assim, Carol, pode ter certeza, se eu ver que não, vou dar conta, usei esse termo, se eu não dar conta, eu vou ser a primeira a te indicar, mas pode ter certeza que eu também vou dar o meu melhor. E eu confesso para você que, mesmo tendo passado, tendo a experiência de passar pela dor, o frio da barriga vem. E nós iniciamos o processo, foi o ano passado, se eu não me engano, em março do ano passado. E ao final do processo, foram 2 meses e meio, né? O meu processo dura 2 meses e meio. Ao final do processo, a Carol, ela tinha começado com alto pico de ansiedade, que ela não estava nem conseguindo trabalhar. Ela estava machucada de um relacionamento anterior e ela estava com medo de ter que voltar para o Brasil por não se adaptar à Irlanda. E ao final do processo, a Carol, ela tinha acabado com a ansiedade foi resolvida, tinha uma treta passada com os pais, nós resolvemos, ela foi promovida no emprego e estava num novo relacionamento com todas as feridas do passado já ressignificadas. Então, isso não tem preço. Ver hoje ela falando, André, eu estou bem, sou muito grata, a minha vida mudou, isso não tem preço, essa mudança. E eu fico muito feliz que hoje a gente tem acesso a isso, de trazer essa mudança, de trazer essa diferença. E é muito legal quando a gente encontra, e eu fico muito feliz, não só de fazer parte da RIT, de saber dessa missão de mudança de vidas, porque é mais do que simplesmente um link, um benefício de algo que vai te ajudar no teu negócio, mas é trazer essa mudança de vida, essa transformação, e isso não tem preço. Seja a forma que você leve para alguém, isso não tem preço. De alguma forma, você pode não ser um especialista em experiência humana e nem ajudar pessoas com depressão, mas de alguma forma você tocar o coração de alguém, seja com um sorriso, com uma palavra, com um abraço, que seja, né? Tocar e levar transformação para a vida das pessoas. Isso é o maior presente que se pode ter. E eu sou muito feliz por ter esse presente todos os dias. E é isso. Esse que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Não sei se eu falei demais, Sheila, se eu passei do horário. Como é que... Ah, tá, deixa eu ver, eu acho que é assim. Não, como é que eu saio? Lá em cima, tu pode tirar lá a opção. Aqui, ó, você está visualizando a tela, você pode tentar tirar por ali o compartilhamento. Ver se tu consegue. Lá em cima, verdinho, não está aparecendo para você? Aqui, peraí. Aqui? Aí foi. Isso, muito bem. Tinha mais um tempinho, tá? Mas vamos deixar aberto se alguém quiser falar alguma coisa. Se alguém quiser fazer uma pergunta, né? Ficou alguma dúvida, eu fiquei com medo de falar demais, que eu sou faladeira, então eu falei, deixa eu ir, mas se ficou alguma dúvida que alguém quiser fazer pergunta, pode. Eu já separei o papelzinho aqui, ó, do pessoal que está com a carinha, que deu a carinha tapa aqui, que está mostrando o rostinho para ganhar o presente do Wagner, só quem tiver com a telinha aberta, depois a gente vai sortear rapidinho, tá? Mas fica aberto aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, aproveitar que essa maravilhosa está aqui, falando sobre crenças limitantes, né? Quem nunca teve uma crença limitante, quem nunca teve ou quem tem, né? Então isso é muito importante. Isso que a Andrea colocou, né? Eu vivi também na minha vida um longo período assim de convivência com pessoas negativas, né, Andrea? Que às vezes te coloca para baixo com uma simples palavra, você vai querer dividir com a pessoa um sonho, um desejo e aquela pessoa joga um balde de água fria, isso não vai dar certo, né? E aí eu ia lá muitas vezes e fazia do meu jeito e acabava dando certo e que mesmo aquela pessoa dizendo que não ia dar certo. Então acho que a gente tem que na vida a gente tem que seguir esse caminho, né? Seguir o que está dentro do coração da gente, aquela intuição, a vozinha que fala, que aí vai dar certo. Porque é como tu falou, as pessoas que estão com a gente, que vêm com a gente, a maioria delas vive um processo diferente, né? A gente não sabe o que passou lá atrás, vem da infância, então a gente também não pode culpar. Aquela pessoa está falando isso porque, né? A gente tem que também se colocar no lugar da pessoa e entender que ela está falando aquilo, porque ela não sabe o que ela está falando, né? E para ela, os sonhos delas, que é importante, que foram frustrados, de repente ela também projeta em você. Né? A minha mãe, por exemplo, é um caso desse. Né? A vida toda, eu sempre fiz tudo, mas ela sempre jogou um balde de água fria. E assim era com o meu pai, quando ele tinha os sonhos de fazer as coisas, de empreender, né? Ela dizia, isso nunca vai dar certo, nunca vai dar certo. E ele ia lá, fazia e dava certo. Então, assim, muito legal isso tudo que você colocou, que é muito esclarecedor mesmo. Tá? Gratidão mais uma vez, parabéns aí pela palestra. Obrigada. Eu que agradeço.
Andréia, Oi. Clara, sobre essa coisa de ressignificar, você disse sobre quando a gente é criança, a gente não tem filtro, né? Mas Isso. depois de adulto também. Ser machucado por alguma coisa. Acontece, pode acontecer da gente ser machucado, mas o que acontece, Gilmara? Muitas vezes a gente acha que é na vida adulta, isso deu início agora. Por exemplo, essa questão da inferioridade. Eu achava que tinha dado início naquele momento que ele levei um pé na bunda e que ele me largou e que não me quis mais. E eu não soube lidar com o abandono, então, e me trocou por outra pessoa. Então eu falei assim, não, se me trocou por outra pessoa é porque eu não sou bobo o suficiente. Então eu achava que o meu complexo de inferioridade era dali. Não, aquilo só intensificou. Porque quando eu fui na raiz, aí que eu descobri que era questão dos meus pais. Eu não tinha noção que era aquilo. Eu tinha lembrança sim, mas eu não sabia. Aí sim eu descobri. Aí lá na raiz, quando eu tratei, automaticamente resolveu daqui. Porque eu vi lá na raiz. E é o que a Sheila falou também. Quando a gente tem esse contexto, essa clarificação, a gente também começa a entender o outro. Por que que minha mãe e o pai falava isso, falava aquilo? A gente consegue entender. Quando a gente entende um pouquinho, né, como é que meu pai e minha mãe foram criados, como é que foi a educação deles, como é que era, aí a gente começa, nossa, então realmente, com esse contexto vai sair o quê, né? Como é que vai ser? Tanto a minha mãe não teve a presença do pai. O pai abandonou os 4 filhos quando eu era criança. O meu pai também não teve a presença do pai, né? Para você ter uma ideia do nível, eu tenho trabalho o tempo todo as crenças de escassez, porque eu venho de uma família com crenças fortes de escassez. Meu pai conta claramente que até os 7 anos de idade não usava roupa, nem tênis, nem calçado, nada, 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 pela pobreza que eles tinham lá na Bahia, interior da Bahia. Então, você acha que formam pais que vêm com um monte de crenças, e essas crenças, sem querer, eles repassam para os filhos. Respondi? Nada. Alguém mais quer perguntar alguma coisa, tirar dúvida? É isso que eu ia falar. Se alguém quiser, está aberto aí para tirar dúvida. A gente tem mais um tempinho antes de fazer o sorteio e finalizar. Ou elogiar, né? Ou agradecer. O Giba, vai lá então, Diamante. Andréia, parabéns por passar as coisas para a gente com tanta clareza, com tanta propriedade, ensinamentos assim maravilhosos, né? Aí eu tenho aquelas perguntas assim, né? Sabe, um amigo meu pediu para te perguntar um negócio aqui, então, sabe? Cara, a gente vem de uma família também muito pobre, né? Do interior de Minas, batalhadores ao extremos, né? Foram passados para a gente assim muitíssimas crenças limitantes, as quais você listou aí mais ou menos umas 100, nós temos umas 250 assim, crenças limitantes, né? Então a gente vem com o passar dos anos lutando e crescendo com tudo isso, estudando muito. A gratidão que eu tenho pela Enite, por você, pela Andréia, pela Sheila, pelo Wagner, que está aqui, esse monstro que nos ensina tanto, esse cara. E aquela coisa assim, né? Qual é a tua visão quando você citou um exemplo do patinho feio aí? Eu também fui um patinho feio, pequenininho, aliás, sou até hoje, né? Pequenininho. E eu vim durante a minha vida lutando contra esse patinho feio e falando, eu preciso quebrar essa crença limitante de falar, de aparecer em algum lugar, de conquistar as coisas na minha vida. E luto, né? Sempre, constantemente com tudo isso. Quando você falou do patinho feio, aí a carapuça se encaixou aqui na minha cabeça. Falei, nossa, tem mais uma então também, né? Eu pensei que fosse só eu que tivesse essa questão. Passa um pouco da visão para a gente de quando, por exemplo, quando criança, com todas as crenças limitantes e aquela pobreza da infância e tudo mais, sem estudo, sem nada, ter uma coisa dentro de mim, por exemplo, espontânea, de você querer quebrar essa questão do patinho feio e ser alguém na vida de alguma maneira. Passa um pouco da tua visão para a gente sobre isso. Isso é muito importante você falar, Giba, porque é muito comum isso, é muito comum. Aí a gente tem 2 grupos. Primeiro, aquelas pessoas que eu até conversei isso com uma amiga hoje,
que ela vem de um histórico desse que você mencionou, do seu amigo, é lógico que a gente não passa por isso, é só os nossos amigos. Então, ela vem do histórico desse e pela consciência, pela razão dela, ela replica, sem querer, porque ela acredita que aquilo é uma verdade absoluta, não é porque ela não tenha desejo, mas ela acreditou tanto que aquilo é uma verdade absoluta que é assim mesmo, que tá tudo certo. E tem aquela que passa o mesmo, que é o caso do seu amigo, mas lá dentro tem aquele desejo, não, mas peraí, não tá, tem alguma coisa errada, peraí, tem alguma coisa que pode ser feita, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, ele já tem esse desejo latente, então isso é muito importante. Então, só precisa agora alinhar o caminho, a forma de como ir quebrando isso. Então, quando você está no caminho, você vai sabendo. Um exemplo bem legal que eu gosto de dar, imagine você está na porta de um quarto e esse quarto está todo escuro, tudo fechado, tudo apagado. Você não sabe como esse quarto está. Se ele está arrumado, se ele está bagunçado, você não sabe. Mas aí você acende a luz, vem a clareza, que é o que a gente está fazendo aqui agora, está estudando junto. Para mim vem muita clareza, eu aprendo muito. Eu acho que eu sou uma que mais aprende. E aí vem a clareza. Nossa, quanta coisa. A luz arrumou o quarto? Não, não arrumou o quarto. Mas agora você sabe por onde começar. E às vezes você não vai arrumar tudo de uma vez. Você vai arrumar por partes. Aí primeiro o guarda-roupa, aí depois a cômoda, aí depois a cama, e você vai arrumando por partes, vai colocando no lugar. Então é muito possível, você já está no caminho certo de quebrar isso, porque você já não, quer dizer, você não, seu amigo, já não aceita. Então eu quero mudar, esse desejo já é um passo. Então agora é começar. Então, coisas simples que você pode fazer, afirmações está aí, se fala tanto na internet, mas a gente acha assim, coisa tão simples, é muito fácil, eu não vou fazer. Se fosse para ir lá no Polo Norte, né, plantar bananeira eu ia, mas ficar afirmando ou escrever eu não vou fazer porque é muito simples, né? O que eu gosto de fazer, vou falar tudo o que dá certo comigo, tá, gente? Porque eu não gosto de falar coisas que não dá certo comigo. Posso complementar só antes de você continuar? Pode. A questão do patinho feio que o Givan falou, não é só o patinho feio. Para a gente entender o poder as crenças limitantes têm. Eu tinha a mesma situação comigo, porém, não por eu ser feia, mas por eu ser bonita e não acreditar nas pessoas. Eu pensava assim, nossa, será que isso realmente é real? Será que a pessoa está fazendo isso real? Entendeu? Então, a crença, por ela ser, a crença limitante, ela tem esse poder, não só do ser o patinho feio, mas também no outro lado, né? Então, só complementando isso, e realmente, para conseguir quebrar essa crença limitante, é o que vem lá no começo que você falou, né? É a nossa mente. A nossa mente é o poder que a gente tem, a nossa arma, né? E ela pode nos destruir ou pode ser uma grande arma para o nosso benefício também, né? Então, a mente, a gente tem que saber lidar com ela para ambos os patinhos feios, no caso, né? Obrigada, Vitória. Muito obrigada por você ter trazido isso, porque nós que fomos um patinho feio, jamais passa pela nossa cabeça que alguém que é bonito vai ter problema. Não, quem é bonito não tem problema. Quem tem problema sou eu que sou feio. Eu tenho que dar um jeito aqui nessa cara porque eu sou feio. E quem tá bonito tá beleza, tem a Vitória. E não é assim. Não é a questão estética que faz a diferença, é o interno, né? Claro que para nós mulheres isso tem um peso depois, né? E então eu fui tratando tudo junto, né? Ao mesmo tempo que eu fui descobrindo, eu fui tratando a raiz lá atrás, quando criança, os bloqueios bonitinhos, eu fui tratando também o visual, porque eu percebi que também eu era desleixada, né? Tá bom assim, se eu pentear o cabelo, se eu não pentear, tá bom. E eu percebi que quando eu me arrumava, gente, você tem, queira ou que não, vocês são mulheres, quem é mulher sabe, a gente tem bem a sensação de poder, né? Quando você se arruma, quando você se empodera daquilo, quando você estuda, quando você aprende, isso traz sensação de poder. Então, isso eu fui crescendo e foi me ajudando a tratar isso, né? Senso de merecimento, em questão só que eu ia contar, né? De escassez, que a gente, nossa, se eu vou acontecer. Vira e mexe, eu gosto de lugares, de coisa, me dá de presente.
Talvez aquele lugar, frequentar aquele lugar não seja a minha rotina, mas eu vou lá. Por quê? Porque eu mereço estar lá. Eu mereço estar naquele ambiente. E eu fiz muito disso quando eu morava em Alphaville. Não sei quantos conhecem, Alphaville é um lugar top de Barueri, parece até que é uma cidade, não faz parte do município de Barueri, que é ali do lado de São Paulo, onde mora artistas, né, os famosos, moram tudo ali, é o núcleo, tanto de empresas, Alphaville empresarial, quanto os residenciais, os polos ali, né, os tamborés, nós chamamos de tamboré da vida. E eu tive lá, já entrei na casa de gente famosa, mas aquilo fez crescer meu senso de merecimento. Peraí, eu não sou patinho feio, eu posso ser a menina bonita. Eu mereço estar aqui. Eu não mereço estar aqui sendo a moça que, por exemplo, talvez sirva, mas eu posso estar aqui andando junto com eles. Então, quando eu percebo isso, vai ajudando a tratar. Eu vi que alguém levantou a mãozinha, queria perguntar alguma coisa. Isso, acho que foi a Patrícia, né? Aqui, ó, Marcelo. Pode perguntar, Marcelo. É o Leide. Boa noite, pessoal. Boa noite. Essa situação de crença limitante, eu acho que impacta desde nosso crescimento mesmo com os pais, né? Tem um fato aqui que aconteceu comigo quando eu estava começando a namorar com a minha esposa, a atual esposa, Patrícia. É verdade. E aí o meu pai, né, ele trabalhou durante a vida inteira dele numa empresa siderúrgica, e quando eu levei a Patrícia lá em casa para apresentá-lo, aí ele brincou assim comigo. Brincou não, falou sério, né? Foi. Por que você está caçando namorar, sendo que você ainda nem trabalha na Cesita? A Cesita era o nome da empresa De referência. que ele tinha de referência, que ele trabalhou lá até aposentar. Então, ele foi doutrinado de que a gente tinha que estar estudando, indo para uma empresa e trabalhar até aposentar. Como a empresa que ele aposentou era esta, ele, para entender de que eu já tinha idade para estar namorando alguém em busca de um matrimônio, eu tinha que estar trabalhando na Cesita. Então, assim, isso foi muito forte, né? E isso já né? Eu já tinha 20 anos e ainda ouvia isso dele. Então, como não foi isto antes desses 20 anos, né? Provavelmente era assim, né? O pai falava e o filho aceitava aquilo como regra o resto da vida. Exato. E eu acho que uma das coisas que trava muito para que há um desenvolvimento no empreendimento hoje, na minha parte, para mim, é uma das coisas que eu percebo que pode ter sido enraizado tão profundamente que eu não consigo, às vezes, deslanchar com o empreendimento de coisas que eu sei fazer. Né? E, às vezes, nem tudo aquilo que a gente inicia a gente sabe, às vezes aprende no caminho. E este mercado de multinível é um deles, né? Em que eu me encanto por saber tudo que pode acontecer dentro dele, mas, ao mesmo tempo, eu travo ali o platinado, né? Como fala, quando trava ali o motor, né? Cola o platinado e que não deslancha de jeito nenhum, e às vezes eu não sei exatamente de onde vem. Então, eu creio que seja por esses ensinamentos que intrinsecamente meu pai inseria na nossa família, pela vivência dele, né? Então, era só para compartilhar aí esse fato, e que quase que eu não casei por causa disso. Porque não estava na empresa, né? Pai, não trabalhava na Cesita. Mas é exatamente isso que acontece. Aí tem uma coisa bem ligada, até que começa a entrar no sistema de constelação familiar, só vou falar aqui só para vocês entenderem o contexto. Relacionamentos está ligado com o pai. A minha relação com o pai vai determinar muitos relacionamentos. E as minhas finanças está ligado com a mãe. A minha relação com a mãe determina muitos os relacionamentos. O relacionamento na minha finança, a minha prosperidade, o meu crescimento financeiro. E aí o que acontece? Nós achamos, crescemos, o pai vem com essa verdade, como seu pai fez, né, Marcelo? Ó, se você não entrar lá, você não vai poder casar. Então, para aquele jovem, né, aquele adolescente que estava virando adulto, você não trabalhar numa empresa assim, não vou conseguir casar, não vou nada. Tá, mas esse jovem, ele cresceu, ele entendeu que ele está vendo outras possibilidades. Mas lá internamente, como essa crencinha a criança está lá na caixinha, aí quando ele tem que tomar decisão, a criança vai aonde? Na base.
onde está a crença. Chegou lá, vai lá nessa crença. E aí está ligado a um elo que, se eu for contra o que meu pai e minha mãe estão falando, eu estou desonrando meu pai e minha mãe. E eu não quero desonrar meu pai e minha mãe. Porque se meu pai e minha mãe não aprovar, eu não vou prosperar, eu não vou crescer, vai cair um raio do céu, Deus não vai me abençoar, e uma série de fatores começa a desencadear também. Mas daí, quando eu entendo isso, que eu tenho clareza, eu começo a entender o contexto. Que honrar, e você pode até... E eu fiz isso ontem com uma cliente. Ela precisa tomar uma decisão de ir para um lugar para trabalhar, que traz todos os benefícios, mas ela não consegue sair porque a mãe não quer que ela saia. Isso ela tem 40 e poucos anos, tá, gente? Ela é mais velha do que eu. Porque ela acha que se ela for, ela vai estar desonrando a mãe dela. E eu tive que abrir o computador e colocar honra e pôr a definição de honra. E eu falei, você está vendo aqui? Honra não é obedecer cegamente. Não é você abrir mão da sua vontade. Honra é você honrar a pessoa, é ter respeito. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa o processo de ressignificação. Aí, como eu falei, às vezes só com essa conversa aqui, se você já consegue ressignificar muita coisa, claro que consegue. Claro que consegue. Às vezes, dependendo se for mais profunda, a gente tem que sentar e ver onde está mais profundo e vai trabalhando, mas é muito possível tratar tudo isso. Espero que tenha resolvido. Obrigado. Giba, eu não sei se respondi sua pergunta, se ficou alguma dúvida, depois quiser me chamar no WhatsApp ou alguma coisa, eu estou à disposição de todos aqui, tá bom?